programa Agronegócio e você vai ver agora. Pressão de alta no preço do milho diminuiu a partir da segunda quinzena de março. Reta final na colheita da soja. Carne bovina sem osso. Preços ficaram praticamente estáveis na última semana. Você vai conhecer as exigências nutricionais do algodoeiro. Vamos falar sobre a relação de troca entre as carnes, bovina, suína e de frango, e também sobre a preservação dos mananciais hídricos. O programa Agronegócio está começando. A pressão de alta sobre o milho diminuiu na segunda quinzena de março. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, a referência de preços fechou o mês entre R$ 39 e R$ 40 por saca de 60 quilos, lá na região de Campinas, no estado de São Paulo, frente a negócios em até R$ 42 por saca nas primeiras semanas do mês. E com a colheita da safra de verão 2017-2018 e maior oferta, as cotações cederam. A Scott Consultoria estima que por volta de 60% da área com milho de verão foi colhida até o final de março, ou seja, apesar de atrasada, a maior parte da primeira safra já foi colhida, montante que se soma aos estoques de passagem. O cenário é de mercado frouxo, mas o monitoramento deverá continuar nos próximos meses, que compreendem o período de desenvolvimento das lavouras de segunda safra. Importante destacar que uma parcela da área com milho de segunda safra foi semeada fora da janela ideal de plantio até início de março, o que aumenta os riscos e possibilidade de queda na produtividade. Desta forma, não estão descartadas previsões nas projeções de produção de milho segunda safra, o que poderia dar sustentação às cotações no período que antecedem a colheita da segunda safra e em meio à demanda aquecida. No curto e médio prazos, esperam-se ofertas e preços menores no mercado interno, apesar da menor produção em 2017 e 2018, os estoques maiores são um fator limitante para as altas de preços, principalmente com a colheita da segunda safra a partir do início de maio, junho. No entanto, devido a algumas incertezas sobre a produção brasileira e diante de uma demanda aquecida, o mercado poderá tomar outro rumo, em uma situação de redução maior na oferta interna do que as projeções vigentes. Para se prevenir de uma possível retomada do movimento de alta, o pecuarista pode fazer uso de ferramentas de proteção de preços. Na semana passada, após um avanço semanal de 3%, a colheita de soja lá no Mato Grosso alcançou basicamente 100% da área estimada com a cultura na safra 2017-2018. Neste momento, realizando um panorama geral do processo, o ritmo da colheita nessa safra ficou aquém do observado no ano passado, devido principalmente ao atraso no início das chuvas na semeadura. Isso acabou por postergar um pouco o ciclo, no entanto, o ritmo seguiu muito em linha da média histórica das últimas 5 safras. Apesar das adversidades climáticas enfrentadas no início do cultivo, observa-se que, no passar da régua, a produção da soja vem superando as expectativas iniciais e deixando bons frutos no campo. Neste momento, restam poucas áreas a serem colhidas lá no Mato Grosso, de forma que a expectativa é de que o processo seja concluído agora, nesta segunda quinzena de abril. E no mercado atacadista da carne bovina sem osso, os preços ficaram praticamente estáveis na última semana. A variação ficou negativa em 0,1%, puxada principalmente pelos cortes de dianteiro, que caíram 0,5%. Nem com a entrada do mês de abril, quando normalmente os varejistas fazem estoques na expectativa de melhora nas vendas, parece ter dado ânimo às compras. Na verdade, com os últimos dados divulgados de volume de abates, fica difícil afirmar que a demanda não melhorou. O que se observa é um desequilíbrio entre a oferta e a demanda, que não acompanhou o maior volume de carne bovina disponível no mercado. Além disso, a carne bovina vem perdendo competitividade
frente à carne de frango e à carne suína. E agora vamos dar um giro aí pelo tempo e temperatura aqui para o estado de Goiás. Para a maioria dos municípios, nós deveremos ter hoje tempo parcialmente nublado, sol entre poucas nuvens. São Miguel do Araguaia e Minasul, possibilidade de pancadas de chuva à tarde, nebulosidade variável com pequena chance inferior a 30% de chuva. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores do estado de Goiás. São Miguel do Araguaia, 34 a máxima e 22 a mínima, Minasul 33 a máxima e 21 a mínima, Posse 33 a máxima e 21 a mínima, Aruanã 35 a máxima e 22 a mínima, Cabeceiras 30 a máxima e 18 a mínima, Itaberaí 33 a máxima e 19 a mínima, Cristalina 28 a máxima e 16 a mínima, Mineiros 33 a máxima e 20 a mínima, Rio Verde 32 a máxima e 19 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo você vai conhecer as exigências nutricionais do algodoeiro, vamos falar sobre a relação de troca entre as carnes bovina, suína e de frango e também sobre a preservação dos mananciais hídricos. Nós voltamos já.